Capítulo 7. A destruição de Sodoma e Gomorra. Abrão, agora chamado Abraão, após Deus mudar seu nome, reside em Hebrom quando 3 homens, anjos, visitam sua tenda. Eles trazem uma mensagem importante. Sara dará à luz um filho, apesar de sua idade avançada. Essa notícia gera grande alegria e surpresa em Abraão e Sara, pois a promessa divina de um filho parecia cada vez mais distante. Deus revela a Abraão que planeja destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da maldade que impera nelas. A violência, a imoralidade e a falta de fé dos habitantes dessas cidades tornaram-se insuportáveis para Deus. Diante da iminente destruição, Abraão demonstra sua fé e compaixão ao interceder por Sodoma e Gomorra. Ele questiona Deus se haveria algum justo nessas cidades que poderia ser salvo, e Deus responde que se encontrasse apenas 10 justos, pouparia as cidades. Essa atitude de Abraão revela sua crença na justiça de Deus e sua esperança de que a misericórdia possa prevalecer sobre o julgamento. Como não foram encontrados justos em Sodoma e Gomorra, Deus envia anjos para avisar Ló, sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma, sobre a destruição iminente. Ló e sua família fogem da cidade antes que ela seja destruída por fogo e enxofre. A esposa de Ló, por desobedecer às instruções dos anjos e olhar para trás, é transformada em uma estátua de sal. Essa história serve como um lembrete das graves consequências da desobediência e da importância de seguir as instruções de Deus. Capítulo 8. O nascimento de Isaque. Anos após o nascimento de Ismael, Deus finalmente cumpre sua promessa a Abraão e Sara. Sara, em idade avançada, engravida e dá à luz um filho, Isaque, cujo nome significa riso. Esse nascimento é motivo de grande alegria para Abraão e Sara, pois representa a realização da promessa divina feita há tanto tempo. O nome Isaque, que significa riso, simboliza a alegria e o milagre desse nascimento. Abraão faz um grande banquete para celebrar o desmame de Isaque. No entanto, a felicidade é envolta em um clima de tensão. Sara observa Ismael zombando de Isaque e fica profundamente abalada. Ela pede a Abraão que mande Agar e Ismael embora, pois teme que Ismael possa prejudicar Isaque no futuro. Abraão fica entristecido com o pedido de Sara, pois Ismael é seu filho também. No entanto, ele reconhece a sabedoria de Sara e decide seguir sua vontade. Deus intervém e assegura a Abraão que ele também fará de Ismael uma grande nação, mesmo que ele não seja o herdeiro da promessa principal. Essa promessa divina traz conforto a Abraão e demonstra a sua justiça e misericórdia. Agar e Ismael são enviados para o deserto, carregando apenas alguns mantimentos e água. Apesar da situação difícil, Deus os protege e provê para suas necessidades. Ismael cresce e se torna um hábil caçador, cumprindo a profecia feita pelo anjo do Senhor, no capítulo 6. Capítulo 9. O sacrifício de Isaque. Anos após o envio de Agar e Ismael para o deserto, Deus decide testar a fé de Abraão de forma extrema. Ele pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque no Monte Moriá. Essa ordem causa grande angústia e conflito em Abraão, pois ele ama profundamente seu filho e precisa reconciliar sua fé em Deus com o amor que sente por Isaque. Abraão, mesmo com dúvidas e sofrimento, demonstra sua fé e obediência a Deus. Ele prepara tudo para o sacrifício e leva Isaque ao Monte Moriá. Durante o caminho, Isaque questiona sobre o cordeiro para o sacrifício, e Abraão responde com fé, demonstrando que confia na provisão de Deus. No último momento, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor o detém. Deus reconhece a fé de Abraão e sua disposição em obedecer, mesmo que isso signifique abrir mão do que ele mais ama. Essa prova de fé fortalece a relação entre Abraão e Deus e demonstra o poder da fé
sobre a razão. Deus provê um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Esse ato de misericórdia demonstra que Deus não deseja a morte de inocentes e que a fé e a obediência são mais importantes que os sacrifícios. Deus reafirma as promessas feitas a Abraão, garantindo que seus descendentes serão numerosos, como as estrelas do céu e a areia da praia. Essa promessa se cumpriria ao longo dos séculos, com a formação do povo de Israel e a expansão de sua fé pelo mundo. Capítulo 10. O casamento de Isaque. A história se inicia com a morte de Sara, esposa amada de Abraão, aos 127 anos. Abraão demonstra grande respeito e amor por Sara ao comprar a caverna de Macpela em Hebrom como local de sepultamento para ela. Essa aquisição marca um momento importante na história de Abraão, pois representa a primeira posse de terra na terra prometida por Deus. Abraão, reconhecendo sua idade avançada e preocupado com a continuidade da linhagem prometida por Deus, decide encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Ele envia seu servo de confiança, Eliezer, de volta à sua terra natal, Mesopotâmia, em busca de uma mulher piedosa e digna de ser a esposa de Isaque. Eliezer parte em sua missão, levando consigo presentes valiosos para presentear a futura esposa de Isaque. Ao chegar em Mesopotâmia, ele ora a Deus, pedindo um sinal claro para identificar a mulher escolhida. Ele pede que a mulher que oferecer água para ele e seus camelos, além de também dar água para os próprios camelos, seja a escolhida. Rebeca, jovem sobrinha de Abraão, está indo buscar água no poço quando encontra Eliezer e seus camelos. Ela demonstra gentileza e compaixão, oferecendo água não apenas para Eliezer e seus servos, mas também para todos os seus camelos. Essa atitude altruísta e hospitaleira confirma o sinal pedido por Eliezer, indicando que Rebeca é a mulher escolhida por Deus para ser esposa de Isaque. Eliezer conta a história de Abraão, sua fé e a promessa de Deus para Rebeca e sua família. Impressionados com a fé e a prosperidade de Abraão, os familiares de Rebeca consentem com o casamento. Rebeca, movida por fé e confiança em Deus, aceita a proposta e viaja com Eliezer para Canaã, onde se casa com Isaque. O casamento de Isaque com Rebeca une as linhagens de Abraão e fortalece a promessa divina de uma grande nação descendente de Abraão. A morte de Sara havia deixado um vazio profundo na vida de Isaque. O casamento com Rebeca, uma mulher virtuosa e piedosa, traz consolação e alegria para Isaque. A união do casal representa a continuidade da fé e da promessa de Deus, transmitindo esperança para o futuro. Capítulo 11. Morte e legado de Abraão. Após o casamento de Isaque, Abraão casa-se novamente com Quetura e tem mais 6 filhos. No entanto, Isaque permanece como o herdeiro da promessa divina feita a Abraão. Abraão vive uma vida longa e próspera, alcançando a idade de 175 anos. A morte de Abraão, descrita como boa velhice, velho e farto de dias, marca o fim de uma era patriarcal e o início de um novo capítulo na história do povo de Deus. Isaque e Ismael, apesar das diferenças do passado, se unem para sepultar seu pai Abraão na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Esse ato de união demonstra a importância do respeito e da honra aos pais, mesmo diante de conflitos ou diferenças. A sepultura de Abraão em Canaã, terra prometida por Deus, simboliza a realização parcial da promessa divina e a importância da fé e da obediência para o cumprimento dos propósitos de Deus. Abraão é considerado um dos patriarcas mais importantes da história da fé. Sua fé inabalável em Deus, sua obediência à vontade divina e sua disposição em sacrificar seus próprios desejos para seguir os planos de Deus o tornaram um modelo de fé para as gerações futuras.